Voltamos com mais um episódio diretamente aqui da nossa Carreta Agro, na 73ª edição da Expoap. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo ótimo, pronto para mais um grande dia de trabalho aqui nessa Expoap maravilhosa. Maravilhosa. Vamos conversar falando com o nosso entrevistado? Bora! Nós temos aqui o Carpegiani Araújo, ele é consultor do Sebrae, instrutor do Senar. Carpegiani, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui no podcast, no maior evento do estado do Piauí. Maria Vitória, tu sabe que eu não guardo muito o segredo das coisas, né? O Ai. Carpegiani eu já conheço há muito tempo, já meu amigo, já... Não tanto, né, Carpegiani? Senão pode pensar que a gente é velho demais. É, Mas eu, quando eu vim para o campo, o Carpegiani já estava no campo, trabalhando por dever de ofício, né, Sim, da profissão sim. dele. E eu fico muito feliz porque ele é um profissional indo e voltando, viu? Indo e voltando. Já visitei várias fazendas que o Carpegiani passou lá primeiro, pegou o trabalho do zero e essas fazendas cresceram. Eu atesto isso, eu sou testemunho disso. Eu não estou ganhando nem R$1 do Carpegiani para falar isso, não. É porque o cara realmente é um profissional muito competente. Eu estou feliz que ele está aqui hoje. Perfeito, pois já que você fez a propaganda toda, vamos entender o que é que o Carpegiani faz. O Pessoal Carpegiani, hoje ele, não vamos falar com ele hoje de formação de pastagem, né, Vamos. Carpegiani? A importância, né, para o internauta começar a se situar dentro do teu universo, né? Sem a pastagem o negócio não anda na fazenda, né? É difícil. não, nós estamos num estado, né, que é deficiente em isso, e as propriedades que levam a pastagem como primeiro fator, né, de importância, elas realmente são as fazendas que fazem toda a diferença no estado do Piauí. E vocês estão vendo aí pelos scores dos animais, né, a qualidade, onde a genética realmente responde à nutrição. Qual a principal dificuldade do Piauí nesse setor ainda? Nós temos períodos, né, críticos, né? Nós temos o período Crítico, né? chuvoso que está iniciando, onde é o momento de fazer a pastagem, Uhum. e no período crítico, né, na falta da chuva, nós temos que manejar bem essa pastagem. Entendo. Caramba. E aí, no momento de baixa, né, da seca, que a pastagem ganha maior importância, que é o alimento. E isso, a eficiência da pastagem, ela se dá principalmente em momento de deficiência, né, de chuva. Então, quanto mais pasto você tiver, quanto mais rotação de pasto você tiver, mais você consegue manter a cultura e manter os animais no bom score, numa boa nutrição, que a nutrição é um dos fatores, né, primordiais para que aconteçam outras situações, como a sanidade e a genética. O animal bem nutrido, ele não adoece. Não adoece. Não adoece. E um animal bem nutrido e com sanidade, ele consegue desenvolver muito melhor a reprodução, né? Porque até em situações críticas e sem alimentação, algumas matrizes não ciam, né? No período seco, que era o momento de melhor nascimento desses animais. Você vê a importância, Maria Vitória, e Sim. internautas, do que o Carpegiani está falando? Se se você for criar o seu gado só com ração todo o tempo, financeiramente fica muito, muito difícil. Sim. Então tem que ter o pasto para fazer essa união, não é isso, Carpegiani? Sim, e você imagine o seguinte, para que você oferte, seja um garçom do seu animal, né? Você tem que cortar, você tem que processar, você tem que oferecer, né? E o pasto, você abre uma porteira e ele toma de conta de tudo. Nesse Verdade. processo de produção, de silagem, de oferta de capim triturado, você precisa de máquina, você precisa de gente, né? E nós estamos numa deficiência de mão de obra no nosso estado. Estamos, é verdade. Muita reclamação. E como é que é a manutenção do pasto durante o ano? Você falou que tem um período mais crítico, não é isso? Sim, a grande questão hoje é porque se faz o pasto de uma forma geral e se põe todos os animais lá, né, em toda a área. Hoje nós temos alternativas, né, de utilização de capins mais resistentes e nós temos também os manejos, né, as rotações de cultura, né, você fecha algumas áreas no final do inverno para que no verão você tenha essa disponibilidade de alimento, né, você consegue trabalhar alguns sistemas de irrigação pontuais que favoreçam também a utilização de capins de corte. Então, você tem a silagem que você pode fazer no período chuvoso e ofertar no período seco. Então, o produtor hoje tem N alternativas. O que falta muitas vezes para ele é conhecimento, né, e capacidade de fazer isso. Com o pasto acontece o que vemos hoje no gado, por exemplo. Hoje a gente vê raças cada vez mais melhoradas geneticamente, né? O pasto passou a semente por esse processo também, para ele se adaptar, para ele crescer mais, enfim. Como é que você vê essa situação atual? Hoje nós temos aqui participando várias empresas, né? E essas empresas elas trazem o que há de mais moderno, né? Então a gente tinha A Embrapa tem estudos, né? Sim, nós temos a Embrapa
com estudo de melhoramento, né, de plantas forrageiras adaptadas às nossas situações semiárido. E nós temos as variedades que elas vão se adaptando à medida do tempo. Então eu tinha um Mombaça, hoje eu tenho um Miyagi, né? Eu tenho capins que hoje são resistentes a áreas embrejadas, né? Que passam boa parte do tempo embaixo d'água, e esses capins conseguem sobreviver nessa situação. Nós temos capins que no período seco, às vezes eles fazem um acamamento do solo, então ele deixa aumenta a capacidade do solo de proteção. Então hoje nós temos genética. Agora no último ano, nos últimos anos de alta, o Piauí cresceu 10 vezes na quantidade de gado, mas só cresceu uma vez no volume de pasto. Então nós ainda somos muito deficientes nessa área. Sim. Essa questão do pasto, ele para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, eles podem conseguir resultados produtivos mesmo, independente do tamanho? Sim, sim. Para vocês terem ideia, a literatura diz o seguinte, que eu preciso ter uma unidade animal, uma vaca de até 450 quilos por hectare. Hoje eu atendo fazendas que a gente consegue colocar 10, 12 animais por hectare em sistemas rotacionados, né, que favorecem o pastejo e permitem com que esse capim ele retorne o mais rápido possível para um novo consumo. Então, às vezes essas áreas são utilizadas 2, 3, 4 vezes no ano, ao invés de estar tendo um uso contínuo, né? E aí você tem outro fator, que é a degradação do solo, né, compactação e perda de produtividade desses capins. Você falou de variedade de pastagem, Carpegiani. Como é que o produtor, quem tem a fazenda, né, ele sabe qual que deve usar? Tem essa dúvida, né? Sim, sim. São vários fatores que o produtor tem que observar antes de começar qualquer negócio. Então, primeiro, onde é que ele está localizado? Quais são as condições de solo? Quais são as variedades mais adaptadas? Qual é a necessidade de suporte forrageiro? Quantos animais ele tem? Qual é o tamanho da área que ele tem que fazer? Né? Qual é o planejamento estratégico da fazenda? E tudo gira em torno, principalmente, né, da escolha correta desse capim. Então, ele é quem vai impactar se os animais vão passar 10 dias naquele piquete ou vão passar 30 dias. Porque tem capins que têm capacidade de dar 10 toneladas por hectare ano e tem capins que têm condição de dar 30 toneladas, né, na mesma área. Eu sempre falo muito, Maria Vitória, que conhecimento é uma moeda muito importante hoje. Sim. E sem informação, a gente comete muitos erros, né? É importante sempre quem está nos assistindo, que está no campo, que está pensando em trabalhar em uma área, principalmente com isso, procurar o Senar, né? Procurar um profissional para ter a orientação para fazer, porque a gente também não pode perder tempo, né, Carpegiani? Tem que atirar certo, né? Por assim dizer. Sim, nós temos hoje vários profissionais na área, né? Agrônomos, veterinários, zootecnistas, né? Que estão aí no mercado, prontos para dar essa informação. Ontem mesmo eu estava numa fazenda que tem 8 hectares, eu estou com mais de 200 animais lá, né, ovinos, né? E quando tem produtor que tem 700 hectares, não consegue essa quantidade de animais suportar nessa mesma área. Entendo. Tem uma pergunta bem legal. Claro. Como lidar com as pragas? Tem a questão das pragas, né? Sim, sim, tudo está relacionado à nutrição. Então, quanto melhor o solo, melhor a planta, mais resistente ela é. Então, quando eu faço um bom preparo do solo, eu já vejo que na área existe algum tipo de infestação, eu tenho que tomar algumas ações. Mas a primeira é tomar cuidado com o solo. Existe uma adubação ideal? Sim, cada solo precisa de um tipo de adubação. É feita uma análise de solo, nessa análise é indicado qual a correção, e a partir dessa correção para a cultura, na verdade, o que é que eu vou implantar lá? Qual é o capim? É fruteira, o que for? Então eu faço uma correção de acordo com a cultura que eu vou implementar. E aí você tem que ver essa questão que algumas pragas, elas infestam em alguns períodos do ano, e o produtor tem que estar pronto, né, na utilização de insumos que possam fazer a defesa, né, dessas áreas em relação a essa infestação de praga, gafanhoto e por aí vai. Porque se ele não tivesse cuidado, ele pode ter um prejuízo muito grande. Claro. Sim, você imagina que no começo, normalmente, dos períodos da chuva, aparece muito lagarta. Né? Você vê borboleta, é coisa mais linda. Na verdade, ali é uma infestação que vai vir logo depois dali de lagarta. Olha que dica importante, pessoal. Sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, nesse momento, estar sempre observando e tomar ação pontual, preventiva ou após ela acontecer. Então, às vezes a gente implanta algumas áreas de milho e aí a gente começa a ver o ataque de algumas lagartas e tem até uma porcentagem, até 10% de ataque você considera normal. Passou daquilo ali, você já tem que tomar alguma atitude. É o que mais que a gente vê de ataque? Lagarta? Normalmente gafanhotos, lagartas, você tem cupins, né, no solo. Muitas vezes tem que fazer esse controle. Sim, sim, o nosso estado ele está em cima de
do cupinzal enorme, né? Nós temos também outros problemas que estão relacionados a período chuvoso, alagamento, então tudo isso também atrapalha e promove também o aparecimento de doenças e pragas. Você pode fazer vários tipos de pastagens, né? Numa área rotacional, enfim. Sim, sim. Bem como você também pode diversificar as espécies de pastos, né? Sim. Então você coloca capins diferentes, né? Em áreas diferentes, tudo para favorecer, né? Vamos dizer, uma área mais seca, coloca um capim mais resistente à seca. Entendo. Outra área mais úmida, então bota um capim um pouco melhor, já que a umidade vai se manter no solo por mais tempo. Então hoje, dentro do planejamento estratégico da fazenda, eu posso dividir ela em situações de acordo com a análise de solo e o tipo de solo, a questão da pluviometria, né? O que chove na fazenda, então tudo hoje está relacionado. Então, assim, são os detalhes que fazem a diferença realmente na formação de pastagem. Maria Vitória, eu lembrei aqui de uma pergunta agora, que a gente fala que está falando de propriedade. Tudo começa pelo começo, É né? verdade. Lá vem uma propriedade deles, né? Qual a melhor época de plantar o capim, hein? Nós estamos agora seria o momento de preparo. A gente sabe que no Piauí, dependendo da região, nós temos épocas de início de chuva, né, com regularidade. Essas primeiras chuvas agora são chuvas não agricultáveis, né, são chuvas temporais, né, em localizações diferentes. Chove hoje, aqui passa 15 dias sem chover. A gente tem que o quadro do Piauí, principalmente nessa região centro-norte, é do dia 15 de janeiro para frente. 15 de janeiro. Então, até lá, tudo tem que estar pronto. O solo tem que estar preparado, limpo, corrigido, para esperar esse momento da chuva, fazendo de sequeiro, claro, né? Já escolhendo a variedade certa, já tendo capim já separado, para que na hora que começar a ter uma regularidade realmente e uma previsão de tempo que dê essa garantia ao produtor, ele tem que fazer esse plantio. Tem uma coisa que eu vi também, Hum. a pastagem quando fica amarela, às vezes fica, né? É porque queima do sol, ou faltou algum nutriente, é isso? Na verdade, assim, toda chuva é boa, Aham. mas há algumas chuvas ao longo do ano. Você imagina você entrar no sol sem camisa e você entrar no sol sem camisa molhado. Sim. Ou seja, o efeito da temperatura do sol, né, da luminosidade, ela é bem maior quando você tem uma faixa de água entre você e o sol. Aham. Então, algumas chuvas, dependendo do horário, né, da situação, elas fazem queimar. Entendo. Mas a principal característica de amarelecimento é condições de solo e seca. Entendo. Ou seja, a planta tem que estar entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. Se chover demais, se ela passar da capacidade de campo, que é até onde ela consegue beber, ela ficar embaixo d'água, ela vai sentir e vai amarelar. Se ela também estiver abaixo do ponto de murcha, não tiver água e necessidade para ela também, ela vai dar uma amarelada. Eita, Maria Vitória, nossa horário estourou, né? Mas olha, eu vou te dizer, tinha muita pergunta aqui pro Carpejano, viu? Sim. E você pode perguntar, a Rocha aí no homem que sabe tudo. Sabe. Feito, um grande profissional. Carpegiani, muito obrigada, tá, pela participação. Foi ótimo conversar com você, que dava conversa para 1 hora, né? Dá, mas deixa estar. Oportunidades não vão faltar. Vão não. Isso, esse foi mais um episódio aqui diretamente da nossa Carreta Agro.